Hoje em dia, praticamente tudo é conhecido sobre o voo de Yuri Gagarin ao espaço. Mas, por mais estranho que pareça, sobre o próprio Gagarin como pessoa não se sabe tanto assim. E na biografia dele, existem fatos que se tornaram mitos, e ao contrário, mitos que se tornaram fatos. Muito permaneceu desconhecido do grande público. Há também coisas que ainda estão sob sigilo e geram todo tipo de versões e boatos. Vamos discutir tudo isso. Vamos falar sobre qual é o segredo desse homem, Yuri Gagarin. Como é tradição em nosso canal, vamos olhar pelos ângulos que geralmente ficam na sombra. Ao final do episódio, sua opinião sobre essa figura histórica provavelmente mudará. Para entender mais profundamente como a personalidade desse homem foi formada, vamos começar do início. Yuri Gagarin, nascido em 9 de março de 1934, passou a primeira infância na aldeia de Klushino, região de Smolensk. Os pais, Alexei Ivanovich e Anna Timofeevna, eram de origem camponesa. Na família, havia ainda mais alguns filhos, a mais velha, Valentina, e Zoya, e o caçula, Boris. Certa vez, jornalistas perguntaram ao cosmonauta se sua família tinha ligação com os príncipes Gagarin. A apresentação na coletiva de imprensa teve que começar não com um relato sobre o voo, mas sim com o afastamento de certos príncipes Gagarin, que estão no exílio e reivindicam parentesco com nossa família. De fato, onde o cavalo vai com o casco, o caranguejo vai com a pinça, lembrava Yuri. De fato, Yuri Gagarin não tinha nenhum parente de sangue azul. Por todos os indícios, a infância dele teria sido a mais comum possível, se não fosse pela guerra. Foi justamente a ocupação alemã que coincidiu com os anos de infância, quando se formavam as qualidades humanas e o caráter de Yuri Gagarin. No primeiro inverno, os ocupantes levaram a aveia e a cevada dos moradores para os cavalos, poupando o centeio e o trigo. No ano seguinte, começaram a levar e abater o gado. Os camponeses comiam a carne dos cavalos mortos pelos projéteis. Os mais novos, Yura e Bória, tinham trabalho, arrancavam urtiga nos vales com a qual faziam sopa. Também se alimentavam de azedinha e raízes de bardana. Na casa dos Gagarin, os alemães instalaram uma oficina para reparos de comunicação e recarga de baterias. Em sua autobiografia, Yuri conta que os meninos da aldeia imitavam os adultos e tentavam prejudicar os alemães. Espalhavam pregos afiados e cacos de garrafa pela estrada, furando os pneus dos carros alemães. Klushino ficava perto da linha de frente. Durante os bombardeios, os Gagarin se abrigavam em um abrigo subterrâneo, contando os impactos das bombas e tiros de artilharia. Em janeiro de 1943, com a libertação da região, os alemães começaram a forçar os jovens de Klushino ao trabalho escravo. Os Gagarin tiveram seus filhos Valentin, de 17 anos, e Zoya, de 15, levados à força. Depois da libertação, Alexei Ivanovich acabou sendo convocado para o exército e foi enviado para a reconstrução de Kizatsk. Por 2 anos, Yura se tornou o homem mais velho da família. Alguns biógrafos associam esse fato às qualidades de liderança que ele demonstrou desde cedo. Em março, o menino retornou à escola. Devido à guerra, ele era mais velho que os colegas, estudando com crianças 2 anos mais novas. Seus irmãos mais novos, Valentin e Zoya, que foram parar em um campo de trabalho alemão, só voltaram para casa no fim da guerra. Após a guerra, Smolensk estava repleta de minas e fragmentos de projéteis. Todos os meninos conheciam armas não só de ouvir falar. Eles trocavam, limpavam e lubrificavam as armas. Eram Schmeissers, PPSH, Naigans, Parabellums, Walters, Brownings de generais. Segundo as lembranças do colega de classe, Lev Tolkalin, Gagarin já na infância sabia carregar, atirar e consertar armas. As crianças escondiam as peças de reposição e as balas na horta. Uma lembrança marcante da infância para Yura foi um episódio ainda antes da ocupação, quando ele viu aviões pela primeira vez. Eram Yak e Lag, com estrelas vermelhas nas asas. Um deles foi atingido em um combate aéreo. O piloto conseguiu saltar de paraquedas bem perto do chão. O outro piloto não deixou o companheiro em apuros e pousou logo atrás. Os meninos correram imediatamente para lá. Cada um de nós queria voar, ser tão corajoso e bonito quanto eles, lembrava Gagarin. Todos esperavam que os pilotos pernoitassem em suas casas, mas eles ficaram ao lado do avião e partiram pela manhã. O sonho da aviação demorou muito para se realizar, não foi imediato.
Primeiro, em 1949, Gagarin entrou na escola profissional de Lyubertsy para se tornar moldador-fundidor. Em 1951, ele ingressou no Instituto Técnico Industrial de Saratov, no departamento de fundição, e entrou no aeroclube DOSAAF. Lá, Yuri fez seu primeiro voo solo em um iaque. Em 1955, Gagarin foi convocado para o exército e enviado para a sua escola de aviação em Orenburg, da qual, aliás, ele quase foi expulso. Em quase tudo, ele mostrava excelentes resultados, exceto em uma coisa: ele simplesmente não conseguia pousar o avião direito. E só o chefe da escola, o general-major Vasily Makarov, percebeu que o problema era a baixa estatura de Yuri, 165 centímetros. Isso o impedia de sentir o solo e ver a pista de decolagem de um ângulo diferente. Gagarin começou a colocar uma almofada no assento e o problema foi resolvido. Além disso, para um cosmonauta, ter baixa estatura não era um problema, mas uma necessidade, e mais tarde, isso foi muito útil para Gagarin, tornando-se uma de suas qualidades. Com o tempo, ao verem aquele sorriso mundialmente famoso, todos os meninos soviéticos sonhavam em se tornar cosmonautas. Yuri Gagarin conheceu sua futura esposa em um baile durante seus tempos de estudo na escola de aviação. Valentina Ivanovna Goryacheva nasceu em Orenburg em 15 de dezembro de 1935 e estudou na Escola Técnica de Medicina local. Como Gagarin lembrou mais tarde, ele gostou da futura esposa imediatamente. Tímida, de vestido azul e com sardas espalhadas pelo nariz. No entanto, os apaixonados só se casaram em 1957, depois que ambos terminaram seus estudos. Posteriormente, Gagarin foi designado para servir em Zapolyarny e sua esposa logo se juntou a ele na cidade. Gagarin soube da seleção de cosmonautas para o treinamento do primeiro voo na nave Vostok 1. Em 9 de dezembro de 1959, ele escreveu um relatório pedindo para ser incluído no grupo de candidatos. Uma semana depois, ele foi chamado a Moscou para passar por um exame médico completo. Os psicólogos notaram em Yuri Gagarin: gosto por espetáculos com ação intensa, heroísmo, vontade de vencer e espírito competitivo. Nos jogos esportivos, ocupa o lugar de iniciador, líder, capitão do time. Como regra, aqui entram em jogo sua vontade de vencer, resistência, determinação, senso de coletividade. Sua palavra favorita é trabalhar. Está sempre confiante em si mesmo, em suas forças. A confiança é sempre estável. É muito difícil, na verdade, e impossível tirá-lo do equilíbrio. O humor dele geralmente é um pouco elevado, provavelmente porque sua cabeça está cheia de humor e risadas. Ao mesmo tempo, é sensato e racional. Possui um autocontrole ilimitado, suporta os treinos com facilidade, trabalha útil de forma eficiente. É muito harmonioso em seu desenvolvimento, é sincero, puro de alma e corpo. É educado, cortês, meticuloso até a pontualidade. Gosta de repetir o que lhe ensinaram. É modesto, fica envergonhado quando exagera nas piadas. O desenvolvimento intelectual é elevado, tem uma memória excelente. Destaca-se entre os colegas pelo amplo alcance de atenção ativa, perspicácia e reação rápida. É perseverante, prepara-se com esmero para aulas e treinamentos. Domina as fórmulas da mecânica celeste e matemática avançada. Defende sem hesitar o ponto de vista que julga correto. Parece que conhece a vida mais do que alguns de seus amigos. O relacionamento com a esposa é carinhoso e de companheirismo. Durante as pesquisas, foi identificado a capacidade de relaxar mesmo nas menores pausas de tempo. Yuri Gagarin conseguia adormecer rapidamente e depois acordar no horário determinado sem usar despertador. Sobre isso, a filha mais velha do primeiro cosmonauta também falou em várias entrevistas posteriormente. Segundo Helena Gagarina, o pai podia chegar cansado do trabalho, avisar a família que iria dormir 40 minutos e dormir exatamente 40 minutos, levantando-se no minuto exato. Yuri Gagarin sempre foi rigoroso no cumprimento das regras, pois, para ele, era importante chegar aos voos sem nenhuma advertência. No entanto, Gagarin mantinha uma disciplina rigorosa também em casa, o que fazia com que sua rotina incluísse itens bastante incomuns para uma celebridade desse porte. Yuri Gagarin ajudava sua esposa, que lhe deu 2 filhas, praticamente em tudo. Valentina Ivanovna
Gagarina podia tranquilamente deixar as crianças com o marido, que encontrava tempo em sua agenda lotada para cuidar delas ou simplesmente brincar. Ao retornar do trabalho, ele contava à esposa alegremente, batendo continência: as crianças estão limpas, alimentadas e dormindo. O cosmonauta não se envergonhava de tarefas domésticas, limpando e preparando refeições. Na rotina diária de Yuri Alexeyevich, frequentemente apareciam anotações como: hoje preciso ajudar a Valia a bater os tapetes. Posteriormente, Gagarin também acostumou suas filhas a uma rotina diária rigorosa. Todas as manhãs, após o café da manhã, toda a família planejava o dia seguinte, ponto por ponto, juntos. As ameaças mais assustadoras para as meninas eram as palavras da mãe, dizendo que contaria ao pai sobre alguma travessura delas. No entanto, era difícil chamar Gagarin de tirano, pois ele sabia ter equilíbrio em tudo. As filhas o amavam muito e corriam para ele assim que ele aparecia na porta. Papai Yura as chamava carinhosamente de grudentas. Curiosamente, Gagarin era regularmente questionado: o que você gostaria de ser na velhice? E ele, brincando, respondia que queria ser chefe de um parque de atrações espaciais e levar as crianças para passear no carrossel. No entanto, Yuri Gagarin não era perfeito, mas ele precisava ser. Afinal, dele era exigida total conformidade com a imagem do cidadão soviético ideal. Com o tempo, toda a União Soviética deveria se dissolver nele, o estado ideal de um mundo imperfeito. Ele precisava dividir espaço em uma cabine apertada, onde até uma pessoa de constituição normal tinha dificuldade para entrar, com mais 200 milhões de compatriotas. Ele dizia exatamente isso: não é uma glória pessoal minha. Será que eu conseguiria chegar ao espaço sozinho? Milhares de soviéticos trabalharam na construção do foguete e da nave espacial, em que me confiaram voar. Esse voo é o triunfo e a glória do pensamento e trabalho coletivo de milhares de operários, engenheiros e cientistas soviéticos. Claro, Gagarin simplesmente tinha que ser o chefe de família perfeito. Por isso, quando em novembro de 1961 os jornalistas perguntaram de onde, quando uma cicatriz considerável apareceu acima da sobrancelha esquerda do cosmonauta, ele, sorrindo timidamente, respondeu que tinha caído durante as férias na Crimeia, brincando com a filha. Os biógrafos chamam esse episódio de incidente de Foros. Alguns consideram isso uma piada de mau gosto. Outros acham que foi uma tentativa de fugir da esposa, pulando da varanda do quarto, onde estava outra moça que não aceitou suas investidas. De qualquer forma, Gagarin lembrou-se disso por muito tempo, pois era realmente difícil de esquecer. Afinal, diariamente, ao se olhar no espelho, ele via recordações de como, por uma travessura, quase morreu. Depois desse incidente, Gagarin escreveu uma carta ao partido pedindo que analisassem seu comportamento no resort. Nela, ele admitia um caso de abuso de álcool e uma atitude leviana em relação às mulheres. Houve outros episódios. Uma vez, Yuri avançou o sinal vermelho enquanto dirigia o Volga que ganhou de presente. O acidente aconteceu por culpa de Gagarin. No entanto, o policial que chegou ao local do acidente, ao reconhecer a estrela soviética, levou Yuri embora e tentou colocar a culpa no aposentado, o dono do Pobeda, no qual o Volga bateu. É preciso reconhecer o mérito de Gagarin. Ele voltou ao local do acidente e, ao ver que estavam tentando culpar o aposentado pelo acidente, restabeleceu a justiça. Gagarin se destacava de seus colegas do primeiro grupo de cosmonautas. Todos eles, mais cedo ou mais tarde, ao atingirem um certo teto de carreira ou sucesso em sua área, paravam. Gagarin nunca parou, e isso demonstra a singularidade de sua personalidade. No momento em que Gagarin atingia o teto, ele se movia para algum lugar na horizontal ou na vertical e seguia em frente em uma direção completamente nova. Gagarin tinha uma capacidade incessante de aprender e de mudar. E mesmo após o voo de 12 de abril de 61, que poderia ter sido o ponto mais alto de sua vida e carreira, ele continuou seguindo em frente. Ele se formou como engenheiro, desenvolveu habilidades diplomáticas e políticas em geral e se preparava para o voo à Lua. Muitos acreditam que o cosmonauta teria se transformado em outra pessoa, não fosse sua trágica morte. Podemos imaginar longamente em quem ele teria se tornado naquela realidade paralela, onde sobreviveu. Mesmo agora, se Gagarin estivesse vivo, aos 89 anos, ele poderia estar fazendo qualquer coisa.
É difícil imaginar uma pessoa com esse tipo de caráter aposentada e apenas revisando suas medalhas. Pouco antes de morrer, Gagarin, aos 34 anos, estava cheio de planos. Em fevereiro de 68, ele se formou na Academia de Engenharia da Força Aérea Zhukovsky, o que deveria lhe trazer um novo cargo e o título de chefe do Centro de Treinamento de Cosmonautas, além do posto de general. E isso, sem contar que seu sobrenome estava na lista da tripulação para a missão à Lua. Paralelamente a isso, Gagarin decidiu voltar a ser um piloto de verdade, pois, depois de 12 de abril de 61, ele não havia mais voado sozinho em um avião. Os instrutores para os voos com Gagarin eram cuidadosamente selecionados e a chefia compreendia os riscos envolvidos. E, de repente, Gagarin morre em um acidente de avião durante um voo de treinamento em um MiG-15, com o piloto instrutor Vladimir Seriogin. Apesar da enorme repercussão causada pela morte de Gagarin, até hoje não existe uma versão oficial. Existem várias versões alternativas que o MiG-15 foi virado por uma forte rajada de um caça Su-15 que passou muito perto, ou que o MiG-15 era uma aeronave de treinamento para praticar ejeção e por isso, quando eles se encontraram em uma situação difícil, Seriogin simplesmente não conseguiu ajudar Gagarin porque não havia manche de controle. Essas versões permanecem envoltas em rumores e fofocas, sem confirmação ou refutação. E tudo o que está relacionado à investigação da morte de Gagarin está rigorosamente classificado como segredo. No Ministério da Defesa estão guardados 29 volumes de materiais coletados e tambores lacrados com fragmentos do avião. E agora, em 2023, o Arquivo Estatal Russo de Documentação Científica e Técnica publicou pela primeira vez fotos do local da morte de Yuri Gagarin. Só que foram publicadas apenas 3 fotografias. Vamos torcer para que um dia o véu do segredo caia. Afinal, ele caiu no fim das contas 25 anos após o voo. A União Soviética ocultou por exatamente esse tempo o fato de Gagarin ter pousado de paraquedas e não na nave espacial como se pensava. A questão é que, se o feito do primeiro voo ao espaço fosse analisado do ponto de vista burocrático, ele não seria considerado um voo espacial. De acordo com os requisitos da Federação Internacional de Aviação, o status de voo espacial só era concedido àquele voo em que a pessoa decolava da Terra, ia ao espaço e aterrissava na mesma nave em que partiu. É exatamente por isso que as autoridades da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas esconderam por mais de 20 anos o fato de que Yuri Gagarin deixou a nave espacial e desceu usando um paraquedas. Revelar esse segredo poderia trazer consequências muito graves para quem fosse considerado excessivamente falador. Assim, 2 anos após o triunfo de Yuri Gagarin, um dos pilotos, Valery Golovin, acabou contando para um conhecido em um café que Yuri Gagarin não pousou na nave, mas sim de paraquedas. Um mês depois, Golovin foi afastado do trabalho. E algumas semanas depois, o piloto de testes morreu ao cair da varanda do prédio de vários andares onde morava. Havia ainda outro detalhe não descoberto de imediato. Imagens conhecidas das gravações das conversas de Yuri Gagarin na cabine da nave e do projetista-chefe Sergei Korolev no posto de comando. Isso é uma simulação feita em um período posterior. No momento do lançamento real, eles simplesmente não tinham tempo para isso. Mais tarde, decidiram recriar a filmagem que faltava, pedindo para Gagarin e Korolev repetirem as mesmas palavras que disseram em 12 de abril de 1961. Frequentemente, esse fato se torna a base para versões malucas de que Gagarin, na verdade, nunca fez nenhum voo ao espaço. Esses mitos e muitos outros surgiram logo após o voo. Por exemplo, mesmo antes da teoria da conspiração sobre a Lua, no Ocidente, foram publicadas histórias sobre cosmonautas soviéticos secretos que supostamente morreram antes do voo de Yuri Gagarin. A lista de sobrenomes, que não era pequena, incluía pilotos de teste do Instituto de Medicina Aeronáutica e Espacial, que tinham um regime de sigilo um pouco menor que os cosmonautas. Pilotos de teste foram mencionados na mídia soviética e lembrados no Ocidente quando surgiram histórias sobre cosmonautas secretos. Os próprios pilotos de teste, mesmo anos depois,
podiam ouvir na Voz da América sobre sua própria morte trágica. No entanto, o nível de sigilo desde os tempos da União Soviética em algumas áreas não mudou. Isso, automaticamente, provoca versões conspiratórias mais complexas, por exemplo, de que Gagarin foi eliminado de propósito. Seu irmão, Valentin, acredita que a catástrofe foi planejada por pessoas mal intencionadas justamente porque muita fama caiu sobre uma única pessoa. Também foram relatados depoimentos preocupantes. Como contou o motorista particular de Gagarin, Fyodor Demchuk, o tubo da bomba de gasolina do carro do cosmonauta estourou 3 vezes. O último caso desse tipo aconteceu em fevereiro de 1968, um mês antes da morte, quando o próprio Gagarin estava dirigindo o carro. O carro pegou fogo e o primeiro cosmonauta só sobreviveu por milagre. Alguns biógrafos acreditam que a morte de Gagarin não foi acidental, pois em determinado momento, sua simbiose, feliz com o Estado, chegou ao fim, e ele começou a causar alergia em parte das elites da época. Afinal, Yuri Gagarin era um excelente comunicador por natureza e, após o voo, ganhou grande relevância internacional. Ambas essas qualidades foram muito úteis para a União Soviética, que estava expandindo seus contatos com o Ocidente. Desde então, os serviços secretos supervisionavam tudo isso. Naquele tempo, eles desenvolviam versões beta de bancos de diferentes estruturas de comércio exterior, como a Câmara de Comércio. Aqui está, por exemplo, uma famosa foto conjunta de Gagarin e do chefe da inteligência e contra-inteligência soviética, Evgeny Pitavranov. Até que ponto Yuri Gagarin estava ligado aos serviços secretos? Não há informações sobre isso, é claro. Sem dúvida, há um aspecto nos contratos entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Ocidente na sua atividade de representação na segunda metade dos anos 60, que certamente interessava aos serviços secretos. Na União Soviética, a transição do poder do partido para os serviços secretos começou há quase 50 anos. Falamos sobre isso em detalhes no episódio Os Turbulentos Anos 90. E talvez isso tenha sido a razão do desaparecimento de Gagarin. Ele poderia saber demais, poderia ser visto como um obstáculo. Não há base de provas para essa suposição, mas há uma coisa absolutamente objetiva. Ainda existe um rígido tabu sobre tudo o que está relacionado à morte de Gagarin. Tudo está escondido e proibido. E aqui surge, naturalmente, a suposição de que aconteceu algo mais significativo do que apenas um acidente aéreo causado pelo mau tempo. É interessante que entre os documentos que ainda estão fechados ao público, há também o diário pessoal de Gagarin. Trechos dele foram publicados pela viúva, Valentina Ivanovna, e são extremamente interessantes. Gagarin mantinha um diário de 1961 até março de 1968, permitindo que algumas pessoas o lessem. Portanto, não era um documento totalmente pessoal. Sabe-se também que ele tinha um diário na juventude em Saratov. Gagarin se via como uma figura política. Ele levava conscientemente uma vida aberta. Quando repórteres de revistas propunham uma sessão de fotos em seu apartamento, ele aceitava. Gagarin entendia que era uma figura pública do governo que lhe concedeu esse status, essa pertença a uma casta especial, essas oportunidades, esse apartamento. Ele precisava cumprir as condições do contrato social. Valentina Ivanovna, ao que parece, não gostava muito de toda essa exposição. Valentina Gagarina preferia manter as janelas fechadas. Ela tentava ficar ao lado de Yuri, mas, por causa dos inúmeros compromissos, nem sempre conseguia. Certa vez, ao abrir o coração para as enfermeiras, ela contou sobre o casamento deles e o tempo maravilhoso em que Yuri estudava e eles moravam no dormitório. Aquela vida é mais preciosa para mim do que a atual, dizia ela, e lamentava o destino. Agora, ele não é mais meu. Valentina Ivanovna Gagarina faleceu não faz muito tempo. No ano de 2020, aos 84 anos de idade. Viveu uma vida digna. Não participou de nenhum talk show, não deu entrevistas, não se candidatou a deputada. Quando Gagarin morreu, sua esposa ainda não tinha 33 anos, mas ela nunca mais se casou. Que ela descanse em paz. Aliás, o que se sabe sobre a famosa citação de que, quando Gagarin voou para o espaço, ele não viu Deus? Dizem que foi assim que Gagarin respondeu a Nikita Khrushchev. Mas não existe nenhum documento que comprove que essa frase popular pertence a Gagarin.
nem mesmo na recepção no Kremlin pelo voo de Gagarin. Junto com os marechais e engenheiros, como Sergei Korolev, também havia representantes do clero, e Gagarin também conversava com eles sem qualquer ironia. E, claro, entendia que a igreja fazia parte da elite estatal soviética. Mesmo que não oficialmente, mas ainda assim, Khrushchev, por mais que o retratem como um tolo, também era uma pessoa muito mais sutil. É possível que ele tenha feito essa piada e depois a frase foi atribuída a Gagarin. Assim, a anedota ficou associada a ele. Aqui vai mais um fato. Em meados da década de 1960, Yuri Gagarin fez um discurso em mais um plenário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, que deixou todos os presentes atônitos. Por ingenuidade, Gagarin nem percebeu de imediato por que suas palavras causaram tal reação. Para evitar um escândalo, anunciaram um intervalo na reunião. Após a viagem a Troitsi Sergieva Lavra, que o cosmonauta fez com amigos por iniciativa própria, o primeiro cosmonauta teria que discursar em mais um plenário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética sobre questões de educação da juventude. Em seu discurso, Gagarin condenou a destruição da Catedral de Cristo Salvador. Na minha opinião, ainda não educamos o suficiente o respeito pelo passado heróico, muitas vezes sem pensar na preservação dos monumentos. O Arco do Triunfo, em Moscou, foi desmontado e não restaurado. O Templo de Cristo Salvador, construído com dinheiro arrecadado em todo o país em homenagem à vitória sobre Napoleão, foi destruído em 1812. E, além disso, Gagarin não assinou o apelo dos cosmonautas soviéticos condenando a religião aos jovens ateus leninistas do país dos sovietes, que foi publicado na revista Ciência e Religião. Em 1966, Gagarin, como um verdadeiro herói do povo, deu voz a muitas pessoas. Qualquer pessoa que viu Gagarin por 5 segundos ou recebeu um autógrafo dele, sentiu-se na obrigação de publicar memórias sobre o encontro. Alguns inventam ou até mesmo mentem para si mesmos, e isso é normal, pois são sinais de um culto vivo, não imposto de cima, mas, como se diz, vindo de baixo. As pessoas não apenas se interessam por Gagarin, elas o amam. Na Rússia, nos muros, pode-se ler o desesperado: Yura, perdoe-nos, nós deixamos tudo escapar. Ou com esperança: Yura, nós vamos consertar tudo. E ninguém precisa explicar quem é esse Yura. Todos entendem tudo. Qual é o segredo de uma popularidade tão duradoura? No começo, o culto a Gagarin era uma forma de culto ao Estado. Ele era a personificação da máquina que realiza uma expansão infinita. Após sua morte, especialmente a partir dos anos 1990, Gagarin se tornou não apenas o favorito da nação, mas um santo popular, canonizado pelo povo. Não apenas um funcionário bem-sucedido da indústria espacial, mas a personificação dos ideais nacionais coletivos. E há várias razões para isso. Gagarin tem uma aparência muito cativante, sorriso largo, olhar radiante, um jeito um pouco infantil, travesso, mas ao mesmo tempo com uma entonação muito próxima, nada oficial, uma voz encorajadora. No trem balança mais do que no foguete. O foguete vai muito mais suave, muito mais tranquilo do que o trem, e esse balanço e sacolejo não acontecem. Mas talvez a principal razão para a canonização de Gagarin seja o sentimento de gratidão pelo significado que Gagarin e aqueles que o lançaram deram às pessoas. Eles, muitas vezes, não entendiam por que viviam de forma diferente do resto do mundo, por que participavam desse estranho experimento social. Todos os sacrifícios monstruosos do terror estatal, que não podem ser justificados, pelo menos não foram em vão, afinal, há um resultado. E que resultado? O país inteiro trabalhou por várias décadas para criar alguém como Gagarin e conseguiram. Ele não decepcionou. Daí vem a fé nele, mas não aquela imposta pelo Estado, e sim a do povo. E parece que o grau desse amor por Gagarin só aumenta. Parece que se de repente a silhueta de Gagarin aparecer na bandeira russa ou no brasão da Rússia, isso nem causaria emoções negativas na maioria da população. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Queridos amigos, compatriotas próximos e desconhecidos, pessoas de todos os países e continentes, em poucos minutos uma poderosa nave espacial me levará para os distantes confins do universo. O que posso dizer a vocês nesses últimos minutos, antes da decolagem? Toda a minha vida me parece agora um único e belo momento.
Tudo o que vivi, tudo o que fiz antes foi vivido e feito por causa deste momento. É possível sonhar com algo maior?